Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Seja bem-vindo ao LAC Concurso, este site de sucesso. Este site que tem preparado aí milhares de campeão e campeã por todo o território brasileiro. Seja bem-vindo. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de raciocínio lógico. E nesta aula nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Iniciamos já o estudo de um cursinho sobre raciocínio lógico. Nós já estamos na nossa terceira aula. Então, para você que ainda não assistiu às aulas anteriores, é importante que você dê uma pause, veja primeiro a aula 1 e a aula 2. Nós falamos na aula 1 sobre proposições lógicas, como que subdivide a proposição em simples e compostas, que são os tipos de proposições. Fizemos lá uma bateria de exercícios. Na sequência, nós iniciamos na aula 2 já a utilização da tabela verdade, falando especificamente sobre os conectivos e, ou e ou seja, a conjunção e, a disjunção ou e a disjunção exclusiva ou. E também desenvolvemos lá uma bateria de exercícios. Então é interessante que você dê uma pausazinha, dê uma olhada e aí continue na sequência. Porque são pré-requisitos para aquilo que a gente vai continuar trabalhando aqui. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o uso do conectivo se então. Tá? Vamos aprender como que a tabela verdade se posiciona com relação a esse conectivo, porque nós, desde o início, a gente tem falado isso, para cada conectivo nós temos uma tabela verdade, ou seja, uma relação entre verdadeiro e falso, uma combinação para que a gente possa atribuir a uma proposição composta o seu caráter verdadeiro ou falso. Então, existe uma série de combinações, para cada conectivo é uma. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o conectivo se então. Quero já de antemão deixar claro para você, prezado concurseiro, que nós estamos falando, se não é o mais importante, pelo menos ele é o mais cobrado em todas as bancas de concursos existentes em nosso país. Sempre que se trata de raciocínio lógico, que faz referência ao uso de algum conectivo, o conectivo mais utilizado, que tem aparecido com uma frequência maior em todas as bancas, é o conectivo se então. Portanto, essa vai ser uma aula muito especial, voltada só para esse conectivo. Na real, essa aula está dividida em duas partes, pelo fato dele ser tão importante e não dá para a gente ter toda a argumentação numa aula só sobre isso, ok? Então vamos lá, iniciando falando sobre o conectivo se então. Bom, é importante que a gente deixe claro nesse primeiro momento que esse conectivo se então, ele é conhecido como um conectivo condicional, tá? Então esse é o nome que nós damos a ele. Quando a gente falou do conectivo e, nós estávamos falando da conjunção e. Quando nós falamos do conectivo ou, nós estávamos falando da disjunção inclusiva ou. Quando nós falamos do conectivo ou, nós estávamos falando da disjunção exclusiva ou. Agora, o conectivo se, então, é chamado de condicional. Vimos também em aulas anteriores que cada conectivo tem uma representação simbólica. Então, o conectivo se então, a condicional, também tem uma representação simbólica. E a representação que simboliza o conectivo se então é essa seta orientada da esquerda para a direita. Então, ele é um conectivo da condicional e o símbolo que representa esse conectivo é a seta orientada da esquerda para a direita. Vamos verificar agora como que é a tabela verdade referente a essa condicional. Então, nós vamos partir da premissa que nós temos aqui duas proposições simples, uma que eu vou chamar de P e outra que eu irei chamar de Q. E aqui na sequência nós temos a combinação, que é a proposição composta de P em Q, ok? Então, veja bem. Suponhamos que a proposição simples P, ela seja verdadeira. Suponhamos que a proposição Q também seja verdadeira. Então, como que vai ser a formação da proposição composta, tendo em vista que as duas proposições simples presentes são verdadeiras? Nesse caso, a proposição composta também será verdadeira.
ok? Então, diante de uma proposição composta ligada pelo conectivo se, então, quando ambas as proposições simples são verdadeiras, a proposição composta também será verdadeira. Vamos partir de um outro pressuposto. Continuando verdadeira ainda a proposição simples. Porém, a proposição que passa a ser agora falsa. Então, a P, que é a primeira proposição, é verdadeira. A Q, que é a segunda proposição, é falsa. Então, sendo a primeira proposição verdadeira e a segunda proposição falsa, a proposição composta formada por P em Q vai ser falsa. Vejam bem, vou repetir. A primeira proposição sendo verdadeira, a segunda proposição sendo falsa, a proposição composta ligada pelo conectivo se, então, de P e Q, ela vai ser falsa, ok? Terceira situação. Temos agora uma proposição simples que eu vou considerar ela sendo falsa, e é a primeira proposição. Então, a proposição P é falsa. A proposição Q, verdadeira. A segunda proposição, verdadeira. Então, se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, a proposição composta de P em Q vai ser verdadeira. Então, veja bem. Primeira verdadeira, primeira falsa, segunda verdadeira. Proposição composta, verdadeira. Ok? Quarta situação. A primeira proposição que eu chamei de P, vamos considerá-la falsa. A segunda proposição que eu chamei de Q, também vamos considerar como sendo falsa. Portanto, se a primeira proposição P for falsa e a segunda proposição Q também for falsa, a proposição composta formada por P em Q será verdadeira. Então, observe aqui, prezado concurseiro. Nós temos nesse conectivo somente uma situação em que a proposição composta assume valor lógico falso. Qual é essa situação? Quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição for falsa. Então, sempre que a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, a proposição composta será falsa. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Então, preste atenção nessa dica lá, que é super especial para você. Veja bem, isso aqui é para ser memorizado, guardado na mente e armazenado no coração de vocês, galera. Ó, a proposição composta ligada pelo conectivo se, então, aqui o símbolo que representa ele. Muita atenção aqui, galera. Somente terá valor falso, quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, será sempre verdadeira. Prezado concurseiro, isso é de suma importância. Você que vai prestar um concurso, que vai trabalhar com raciocínio lógico, você tem que saber isso na ponta da língua. Senão, você vai ter dificuldade na resolução de alguns exercícios. Então, nós vamos fazer alguns exemplos para nós sintetizarmos isso daí. Porque isso aí tem que ser memorizado, tem que ser armazenado mesmo, tá? Vamos para um exemplo aqui. Se João joga futebol, então João é esportista. Eu tenho duas proposições aqui. Uma que eu vou chamar de P, que vai ser a primeira. João joga futebol, está aqui a primeira proposição, chamei de P. E a segunda proposição, João é esportista, está aqui, eu chamei de proposição Q. Então, eu tenho duas proposições, uma P e outra Q. Vamos fazer uma analogia dessas duas proposições na tabela verdade, tendo em vista que elas estão ligadas pelo conectivo se, então, tá? Conectivo se, então. Vejam bem, vamos admitir que a proposição P, João joga futebol, seja verdadeira. João joga futebol, é verdade.
E vamos admitir também que a proposição que João é esportista também seja verdadeira. Então, veja bem, se eu estou diante de uma proposição verdadeira e outra verdadeira, ou seja, a primeira proposição verdadeira e a segunda proposição também verdadeira, a proposição composta, resultado dessa combinação, será considerada verdadeira, ok? Então, a primeira verdadeira, segunda verdadeira, a proposição composta também é verdadeira. Vamos considerar agora a proposição P como sendo ainda verdadeira, mas a proposição Q, ela passa a ter agora valor lógico falso. João não é esportista, tá? É falso. Se a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição for falsa, a proposição composta vai ser falsa. É o único caso em que a proposição composta admite valor lógico falso quando utilizamos o conectivo se então. Primeira verdadeira, segunda falsa, proposição composta falsa. Terceiro caso. Agora nós vamos analisar e supor que a proposição P não seja verdadeira, portanto falsa. A primeira proposição é falsa. A segunda proposição, João é esportista, vamos considerar como sendo verdadeira. Então, observem que o fato da primeira ser verdadeira não implica numa mudança de resultado na proposição composta. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira. O que vai acontecer com a proposição composta? Ela vai ser verdadeira. Então, primeira verdadeira, primeira falsa, segunda verdadeira, proposição composta verdadeira. Vamos continuar admitindo que a primeira proposição seja falsa. Se a primeira proposição é falsa e a segunda proposição também for falsa, ambas forem falsas, o que vai acontecer com a proposição composta formada por P em Q ligada pelo conectivo se então? Essa proposição ela será verdadeira, ok? Então, prezado concurseiro, isso aqui é a tabela referente ao conectivo se então. Vamos continuar com mais alguns exemplos para a gente sintetizar melhor isso daí. Um outro exemplo. Imagine a seguinte situação. A proposição C4 mais 7 igual a 15, então raiz quadrada de 16 menos 1 igual a 3. É verdadeira ou falsa? O que você acha? Como que nós temos que proceder diante de uma situação desse tipo? Observem que eu tenho uma proposição composta, formada pelo conectivo se então. Então, cabe agora nós fazermos a analogia de forma individualizada de cada proposição simples presente nessa proposição composta. Eu analiso cada uma delas individualmente. O que é fazer essa análise, professor? É verificar o caráter lógico verdadeiro ou falso dessa proposição. Identificado o valor lógico verdadeiro ou falso da proposição simples, aí nós recorremos às combinações que nós já fizemos referência na tabela verdade. E a partir daí, nós tiramos a conclusão sobre a proposição composta, ok? Então vamos lá, inicialmente, identificando quem é a proposição P e quem é a proposição Q. Nós temos aqui um quadro, eu vou chamar de proposição P a primeira proposição. Veja bem, nos nossos exemplos, nós costumamos representar essas proposições pelas letras, tá? Obviamente, na hora do concurso não vai aparecer essa representação, mas você pode fazer essa analogia individual. Se você tiver dificuldade em relacionar, dando uma nomenclatura, uma letra para representar cada proposição, você pode chamar de primeira e segunda. E, aliás, isso é o mais importante, saber quem é a primeira e quem é a segunda, ok? Então, veja bem, se 4 mais 7 é igual a 15, eu vou chamar de proposição P. Então, 4 mais 7, pergunto aos senhores, 4 mais 7 são 15? Obviamente que não, 4 mais 7 são 11.
Então, essa proposição P, ela é uma proposição falsa, porque 4 mais 7 são 11 e não 15, ok? Vamos para a analogia da segunda proposição. Qual é a segunda proposição? Ela vem logo depois da sequência da palavra então. Raiz quadrada de 16 menos 1 igual a 3. Bom, quanto que são raiz quadrada de 16? São 4. E 4 tira 1, sobra quanto? Sobra 3. Então, o que acontece com essa expressão aqui? Ela é uma expressão verdadeira. Raiz quadrada de 16 menos 1 é 3. Então, a proposição que é uma proposição verdadeira. Vejam bem, prezado concurseiro. Vamos agora lembrar do que a gente viu lá na tabela verdade. Se a primeira proposição for falsa e a segunda proposição for verdadeira, o que acontece com a proposição composta? A proposição composta, ela será também verdadeira, ok? Então, se a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a proposição composta será verdadeira. Vamos ver um outro exemplo. A proposição, se Brasília é a capital de Goiás, então 3 é par. Então, vamos lá. A proposição, se Brasília é a capital de Goiás, o que aconteceu? Brasília é a capital de Goiás? Gente, nós sabemos que Brasília não é a capital de Goiás. Então, trata de uma proposição falsa, ok? Então, nós temos a proposição P como sendo uma proposição falsa. O conectivo de ligação é a seta, ok? Então, veja bem. Vamos para a segunda proposição. 3 é par? Obviamente que não, gente. 3 é um número ímpar. Então, nós estamos diante de uma segunda proposição que também ela é falsa. O que a tabela verdade nos fala com relação a isso? Quando a primeira proposição ela é falsa e a segunda proposição também é falsa, o que acontece com a proposição composta formada por essas duas proposições simples que são ambas falsas? Ela será verdadeira, ok? Então, sendo a primeira falsa, a segunda também falsa, a proposição composta será verdadeira. Vamos para um outro exemplo. A proposição, se 10 é par, então o céu é rosa. O que vai acontecer aqui? O que nós temos agora? Se 10 é par, então o céu é rosa. Também o símbolo é a setinha. Ok? Então vamos lá. Pergunto aos senhores, 10 é par? Sim, 10 é par, ok. Então, nós estamos diante de uma proposição simples que é verdadeira. Então, a proposição P, ela é verdadeira. Agora, vamos analisar a segunda proposição simples, que ela está localizada onde? Para quem tem dificuldade em identificar quem é a primeira e quem é a segunda. Logo após o se, vem a primeira. E após o então, vem a segunda proposição. E a segunda proposição é, o céu é rosa. O céu é rosa? Obviamente que não. Nós estamos diante de uma proposição que tem valor lógico falso. Portanto, a segunda proposição ela é falsa. O que a tabela verdade nos fala com relação a essa situação, a essa combinação? Sendo a primeira verdadeira e a segunda falsa, qual é o valor lógico que a proposição composta irá assumir? Esta é a única condição na qual a proposição composta admitirá valor lógico falso. Veja bem, gente, vou repetir porque é muito importante que você memorize isso. Nós só temos uma situação em que a proposição composta, ligada pelo conectivo se então, admitirá valor lógico falso. Ela só admitirá valor lógico falso quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição for falsa, que é o nosso caso aqui. Portanto, a proposição vai ser falsa, ok? Vamos para um outro exemplo.
Se Neymar é jogador de futebol, então Dilma é presidente do Brasil. Vamos analisar essa proposição. Então, é uma proposição composta, ligada pelo conectivo se então. E eu tenho duas proposições simples presentes. A primeira, Neymar é jogador de futebol. A segunda, Dilma é a presidente do Brasil. Então, vamos fazer a análise de cada uma dessas proposições. Então, nós temos aqui, também ligado pela setinha, tá? Se Neymar é jogador de futebol, então, Neymar é jogador de futebol? Neymar é jogador de futebol. Então, nós estamos diante de uma proposição P, que ela é verdadeira. Agora, vamos analisar a segunda proposição. Dilma é a presidente do Brasil? Obviamente que sim, a nossa presidente é a Dilma. Então, a segunda proposição também é verdadeira. O que a tabela verdade nos fala com relação à primeira proposição sendo verdadeira e a segunda proposição também sendo verdadeira? Quando ambas são verdadeiras, a proposição composta admite valor lógico verdadeiro, ok? Então, esses exemplos nos ajudam a deixar assim bem claro quais são as combinações que a tabela verdade referente ao conectivo se então pode assumir. Volto a detalhar novamente que a tabela verdade ela é específica para cada conectivo. Isso não é a tabela verdade ela não é única. Ela é única para cada conectivo. Então, a conjunção e, nós já vimos, tem uma tabela verdade que rege sobre ela. A disjunção inclusiva ou tem uma tabela verdade que rege sobre ela. A disjunção exclusiva ou também tem uma tabela verdade que rege sobre ela. E sobre a tabela e sobre o conectivo se então, sobre essa condicional, a tabela verdade é essa que nós estamos vendo, ok? Não podemos confundir. Bom, vamos agora colocar na prática tudo isso que nós aprendemos sobre esse conectivo se então. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora de nós verificarmos até quanto ficou compreensível tudo isso que nós falamos até agora, tá? Então, nós temos que, para resolver esses exercícios, pegar a tabela verdade, colocar debaixo do braço, prezado concurseiro, e caminhar. Porque sem a tabela verdade, nós vamos ter dificuldade em resolver alguns exercícios aqui. Mas vamos lá para o primeiro exercício da ANEEL, da Banca Exaf. Aqui, praticamente, quase todos os exercícios que eu preparei para essa aula é da Banca Exaf, porque ela trabalha muito bem essa questão do conectivo se então. Ela serve, nesse primeiro momento, para nós sintetizarmos. Depois, na medida que a gente for aí fazendo as bancas de exercícios, aí a gente vai trabalhando por bancas diferentes e vai ficar bem claro isso daí. Vamos lá para o primeiro. Se o anão foge do tigre, então o tigre é feroz. Se o tigre é feroz, então o rei fica no castelo. Se o rei fica no castelo, então a rainha briga com o rei. Ora, a rainha não briga com o rei. Logo, agora as alternativas. Letra A. O rei não fica no castelo e o anão não foge do tigre. O rei fica no castelo e o tigre é feroz. Letra C. O rei não fica no castelo e o tigre é feroz. Letra D. O tigre é feroz e o anão foge do tigre. E na letra E. O tigre não é feroz e o anão foge do tigre. Então, está aqui as 5 alternativas para que a gente possa verificar qual delas condiz com a verdade lógica sobre esse exercício. Então, recomendo ao senhor dar uma pausa agora no vídeo, tenta fazer diante daquilo que nós expomos sobre o uso da tabela verdade e na sequência você acompanha a resolução que a gente vai estar fazendo aqui agora, ok? Então vamos agora para fazer a analogia dessa questão. Então, analisando a questão. Qual é a recomendação que nós damos para resolver esse tipo de exercício? Observem que
nós estamos diante de um exercício que possui proposições compostas e possui uma proposição simples. Existe uma proposição simples presente nesse exercício. Qual é a proposição simples presente nesse exercício? Vejam bem, eu tenho a rainha não briga com o rei. Isso aqui é uma proposição simples, e inclusive a única proposição simples presente. As demais são todas proposições compostas. Se o anão foge do tigre, então o tigre é feroz. Se o tigre é feroz, então o rei fica no castelo. Se o rei fica no castelo, então a rainha briga com o rei. Então são proposições compostas, ok? Qual é a recomendação? Nós começamos sempre fazendo a analogia da proposição simples. E que tipo de analogia nós temos que fazer? Isso é sempre, galera, sempre nós vamos fazer essa consideração. Dado um exercício com proposições compostas e proposição simples, nós vamos admitir que aquela proposição simples, ela é sempre verdadeira. Na real, a princípio, nós admitimos todas as proposições com caráter verdadeiro. Todas elas com caráter verdadeiro. Mas as analogias, elas partem sempre, quando especificada uma simples, a partir dela. Então, pegamos a proposição simples. Eu até dei um destaque para ela aqui, para que a gente não confunda, tá? A proposição simples aqui presente é: a rainha não briga com o rei. Se a rainha não briga com o rei, uma proposição simples, eu devo considerá-la como sendo verdadeira, ok? Então, a proposição simples, ela é verdadeira. Bom, agora eu vou fazer a análise de cada uma das proposições compostas, levando em consideração a informação que eu já tenho. Então, qual é a informação que nós temos? Que a rainha não briga com o rei. Isso é verdadeiro. Então, eu vou procurar, diante das proposições compostas que o exercício me forneceu, aonde fala sobre a rainha, para que eu possa, a partir daí, fazer a analogia. Observem o seguinte: nem sempre as proposições compostas estarão organizadas numa sequência lógica. Geralmente, elas não estão organizadas numa sequência lógica. Mas tudo bem, isso não atrapalha em nada. O que cabe a você, concurseiro, é identificar aonde está a proposição, se ela aparece por primeiro, por segundo, por terceiro e assim por diante. Mas o importante é que você identifique a proposição composta que contém a informação que você tem. Então, qual que é a informação que nós temos? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está assistindo essa aula nossa demonstrativa no YouTube. Gente, preste atenção, nós aqui da LAC Concurso, nós somos um grande player de cursos preparatórios, em especial para carreiras bancárias. E nós preparamos um super curso para você que pretende ser empregado da Caixa Econômica Federal em 2022. Este ano, 2022, acredito eu que o concurso deve sair. Por quê? Porque ano passado nós tivemos somente para cargos para reserva de cadastro, reserva para PCD, que não preenche todas as necessidades da Caixa Econômica. Gente, olha só, como forma de amenizar a interrupção dos seus estudos, este curso, preste atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 45. Mas você vai pegar o valor da promoção. Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você fala diretamente com nossa central de atendimento, toda ela estruturada para receber vocês, e fala: eu quero o desconto promocional da Caixa Econômica que o professor Lac falou no vídeo do YouTube. Você pode resumir isso, que você vai pagar 10 parcelas de R$ 30. Tá bom, meus amigos? Pode confiar, esse curso nosso é muito competitivo, um curso de altíssimo nível. Espero vocês aqui na LAC.